pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das leituras que eu fiz no mês de abril. Eu tinha colocado 6 livros na minha TBR de abril e eu consegui ler todos os 6 livros, graças a Deus. Só que o último livro eu terminei por volta do dia 5/5, porque a leitura tava um pouco arrastada, tava um pouco chata, mas o importante é que eu li e eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito deles. 3 deles eu já fiz vídeo resenha aqui pro canal, então não vou me estender muito, não vou me aprofundar muito. Vou deixar aqui nos cards os vídeos pra vocês, caso vocês queiram conferir em mais detalhe. Lembrando que nas minhas vídeos resenhas eu nunca dou spoilers dos livros, tá, gente? Normalmente eu falo da história, mas até onde a sinopse também já comenta. Que é pra vocês entenderem um pouquinho mais do que fala aquele livro, do que se trata aquela história. E depois eu falo sobre as minhas percepções de leitura, o que eu gostei e o que eu não gostei. Então eu vou começar com um desses livros, que é Órbita de Inverno, da Everina Maxwell, publicação da editora Suma. Esse aqui é o lançamento desse primeiro trimestre aqui no Brasil. Eu já tinha ouvido falar desse livro antes mesmo dele chegar aqui, mas infelizmente ele chegou, parece que um tanto morno. Não tô ouvindo tanta gente falar a respeito desse livro, parece que não criou um hype aí. E eu gostei bastante dessa leitura, eu fiz vídeo resenha pra ele, vou deixar nos cards e também aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem. Ele é uma ficção científica com um protagonismo LGBTQIA+, onde a gente vai ter um príncipe e um conde que são obrigados a se casar para manter as relações políticas, para manter os seus planetas em paz. Outro livro que eu li esse mês e também tem vídeo resenha aqui no canal, inclusive tem 2 vídeos a respeito dessa história aqui no canal, é A Descoberta das Bruxas, da Deborah Hawkins. Esse livro aqui, ele foi adaptado para série e ele tá disponível pra gente assistir através da Globoplay aqui no Brasil. Ele tá com 3 temporadas e a série já foi finalizada. Ela foi finalizada com 3 temporadas e eu acredito que cada temporada vai se tratar a respeito do que nós temos no livro, porque é uma trilogia. Eu já assisti a primeira temporada, então aqui no canal vocês vão encontrar uma vídeo resenha a respeito desse livro e também um vídeo onde eu faço livro versus adaptação e conto um pouquinho mais pra vocês do que eu achei, do que eu gostei mais do livro e do que eu gostei mais na série. Ele é um livro de fantasia que tem bruxas, tem vampiros, tem demônios, tem bastante coisa legal, é um mundo bastante vasto que a autora criou, uma mitologia, uma cultura bem legal que ela criou aqui. Ela foca bastante no romance, então já vou adiantando pra vocês, quem gosta de romance com fantasia, vai fundo que tem tudo pra gostar. Agora, já pra quem não é tão fã assim, eu acho que eu não aconselho muito não. Talvez, se assistir a série, goste um pouco mais, porque a série ela conseguiu ampliar mais esse universo e não ficou tão focada no nosso casal principal. Daí eu li o que foi o meu surto no penúltimo unboxing que eu fiz do Livros da Tag Inéditos aqui no canal, e eu tô falando de O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Pra quem assistiu meu unboxing viu que eu surtei na hora que eu recebi esse livro aqui, porque esse é um livro nacional, é um livro brasileiro, o Stefano Volpe é um autor negro LGBTQIA+, que eu tinha muita vontade de conhecer os livros dele, apesar de já ter um na estante e ainda não ter criado vergonha na minha cara pra ler. E essa capa, gente? Essa capa tá maravilhosa, maravilhosa. E a premissa do livro também é tudo. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem a vídeo resenha que eu fiz sobre esse livro. Não tem spoilers, podem ficar tranquilos, mas já adianto que eu acho que é um thriller psicológico, um suspense psicológico com um drama familiar, que eu gostei bastante de ter lido. Os 3 primeiros livros do mês foram maravilhosos, foram leituras que eu gostei muito de fazer, foi bem fluido ler esses 3 livros que eu comentei com vocês. E eu achei que o 4º livro também seria, porque eu já tinha lido um outro livro dessa autora e eu tinha gostado bastante, mas que decepção gigantesca foi Ano 1 da Nora Roberts. Esse livro aqui, gente, não entrega nada. Esse livro é muito fraco. Gente, sinceramente, eu não consigo entender o que foi que aconteceu aqui. Ele tem uma pegada distópica, apocalíptica, com fantasia que não convence. Eu já tinha lido outros livros da autora, eu tinha lido a trilogia dos Primos Oldenier, que o primeiro livro é A Bruxa da Noite,
e eu tinha gostado muito, muito da forma como ela desenvolvia o romance, da forma como ela desenvolvia a magia, da forma como ela descrevia os lugares. E assim, eu tava com uma expectativa muito grande pra esse livro aqui. Aqui a gente vai acompanhar então uma pandemia, uma doença que tá se proliferando muito rápido e tem a taxa de mortes de 99%. Ninguém sabe de onde veio, ninguém entende o que tá acontecendo, ninguém sabe se é uma gripe aviária, ninguém sabe se é uma bactéria, ninguém tá conseguindo entender porque ninguém consegue nem chegar ao ponto de conseguir pesquisar antes de morrer. Ela mata muito rápido, mata de uma maneira muito brutal, as pessoas morrem em questão de dias depois de contaminada. E, inclusive, lembrou bastante assim, o início ali da pandemia, né, do Covid, onde muitas pessoas começaram a morrer. Inclusive, médicos e enfermeiras também estavam se contaminando e a gente estava sem corpo médico, né, para tratar os doentes. Nesse mundo aqui já existe magia, já existe um pouco de magia. Os bruxos, eles já existem, eles são capazes de fazer uma magiazinha aqui, uma magiazinha ali. Só que a partir do momento em que a tecnologia é derrubada, a partir do momento em que as pessoas não têm mais televisão, não tem mais internet, não tem mais água encanada, não tem mais energia elétrica e, tipo, 99% da população morreu, as pessoas mágicas, elas têm um boom de magia dentro de si muito grande. Então, simplesmente começa a aparecer fada, duende, vampiro, lobisomem, elfo. As pessoas criam asa e, de repente, do nada, a pessoa começa a fazer magia de explodir carros e levitar pedras e mover montanhas, sabe? O negócio é muito absurdo, muito absurdo. E a gente vai acompanhar vários grupos de pessoas, na verdade, tentando sobreviver, tentando fugir ali do que virou uma zona de guerra entre os militares e as pessoas que resolveram tomar o controle da cidade pra si. Parece que ela pegou um monte de coisa batida, um monte de clichê batido, jogou no liquidificador, saiu ali uma vitamina meio rala e ela botou aqui nesse livro só pra cumprir uma meta que ela precisava cumprir. E infelizmente, muito infelizmente mesmo, eu tô com a trilogia, toda a trilogia, sim, porque são 3 livros, aqui na estante. E eu vou tentar terminar de ler, eu vou ler o segundo, vou tentar ler o terceiro, e seja o que Deus quiser. Logo em seguida, eu peguei pra ler A Espada do Destino, do The Witcher, que é o segundo livro, então, da série do nosso bruxão. Diferentemente do que eu achei, eu acabei gostando desse livro aqui, gostei bem mais do que eu imaginei que eu ia gostar. Talvez porque eu saí disso pra vir pra isso, e aí talvez eu acabei gostando mais do que eu pretendia gostar. Mas os contos que eu mais gostei aqui foram justamente contos que tinham sido adaptados já para a primeira temporada da série. Então sim, para quem já assistiu a primeira e a segunda temporada da série, isso aqui vai ser um pouco repetitivo, porque os contos mais legais aqui foram justamente contos que foram adaptados para a série. Mas eu gostei do livro como um todo. Eu acho que eu vou continuar sim a leitura da série, quero ler o terceiro volume e o quarto de preferência antes de assistir a terceira temporada da série da Netflix. Vamos ver se vai dar certo, se eu vou conseguir, se eu vou ter tempo pra isso. E aí, finalmente, eu peguei pra ler O Livro dos Anseios, da Sun Monk Kiji. Eu não sei pronunciar o nome da autora, gente, mas é a mesma autora de A Vida Secreta das Abelhas, que é um best-seller que, inclusive, já foi adaptado pro cinema, tem filme. Eu nunca assisti, nunca li, não sei nem do que se trata, mas eu sei que é muito conhecido. E eu demorei muito pra ler esse livro, porque ele demorou pra chegar pra mim, e quando ele chegou, a premissa dele acabou não me interessando, acabou não me instigando. Essa história vai se passar na Galileia, no século I, ali por volta de 16, 17 depois de Cristo, e a gente vai conhecer a Ana, uma jovem de 14 anos que é um pouco privilegiada, já que seu pai é um homem de posses. Ele trabalha diretamente para o governador Herodes, e por causa disso eles têm uma vida bastante confortável, uma vida que permite ela que não passe fome, que não tenha necessidades, que não tenha que trabalhar e nem nada do tipo. É esperado basicamente que ela se torne uma boa esposa que consiga um bom casamento. Só que por causa desse privilégio e talvez do pai dela, né, ter envolvimento com a escrita, ela pede para aprender a ler e escrever, e o pai permite, e ela começa a gostar muito disso. E ela tem muita vontade de escrever, ela quer ser uma escritora
certo? Só que eu não sei se esse termo existia na época, então a autora ela não usa exatamente esse termo, mas lendo a história é isso que eu entendi, que ela gostaria de ser uma escritora, que ela gostaria de contar histórias, deixar o seu nome, suas histórias marcada, então, na história da sociedade. Só que, né, não dá, porque ela é uma mulher nascida em uma sociedade extremamente machista e patriarcal, onde é esperado simplesmente que ela seja uma boa esposa e dê filhos para o seu marido. Marido esse o qual ela não tem nem permissão para escolher ela mesma, os pais que vão casar ela com um cara que eles acharem adequado, um cara que, politicamente falando, seja vantajoso, que vai trazer vantagens financeiras e políticas para a casa deles, para a família deles. Acaba acontecendo algumas coisas aqui, alguns percalços aqui, e a Ana acaba se casando com Jesus, um carpinteiro, Jesus Cristo, sim. Então a autora ela criou uma história do que da imaginação dela teria sido a única esposa de Jesus Cristo. Ele não é um livro de todo ruim, não é um livro que foi muito ruim de ter lido. Ele é um livro muito arrastado, ele é um livro bastante cansativo, porque a gente vai passar muito tempo na cabeça da Ana com as divagações dela, com o fato dela ser apaixonada pelo marido, mas ela ter sonhos e ela se sentir oprimida porque ela não pode ir atrás dos sonhos porque ela é mulher. A gente vai passar muito tempo com a Ana fazendo essas atividades de dia a dia de mulher que não são interessantes, que sinceramente não tem nada de interessante de ler aquilo, né? Enquanto ela era solteira, ficar dançando e conversando com a amiga ou tentando ler e brigando com a mãe. E enquanto casada, depois de casada, ordenhando a cabra e pegando o ovo das galinhas. Eu achei uma leitura interessante porque tanto aqui no final do livro quanto na revistinha é dito que a autora ela fez uma pesquisa histórica muito grande para basear esse livro em cima de relatos históricos reais. Ela adapta, sim, ela mesma fala que ela adapta algumas coisinhas para fazer com que a história funcione. Ela muda algumas datas para fazer com que a história funcione. E obviamente que ela preenche muita coisa com a sua imaginação, né, para fazer com que aquilo faça sentido para ela poder contar a história que ela quer contar. Não achei a história de todo ruim, mas ela é cansativa, não é uma história que me deu prazer de ler, apesar de não ser violenta como eu achei que fosse. Logo no começo acontece uma determinada coisa com a amiga da Ana e eu fiquei com medo que daquele ponto em diante fosse aparecer muitos casos de mulheres estupradas, de mulheres violentadas, de mulheres espancadas, de mulheres sendo oprimidas, então, né, por seus pais, irmãos e maridos, porque a gente sabe que historicamente isso aconteceu muito. Então eu fiquei com muito medo que esse livro ele fosse ter muito disso, mas não tem. Graças a Deus nesse ponto não tem. A nossa autora ela foi carinhosa com as personagens femininas e masculinos que ela criou aqui. E o que eu achei bastante interessante é que ela traz muita informação histórica para dentro do livro. Ela fala muito sobre acontecimentos históricos daquela época, ela retrata como é que era a cultura naquela época, como que deveriam ter sido as cidades naquela época. Então essa parte eu gostei. E para quem tá preocupado com a questão de religião, aqui a autora ela toca muito pouco na questão da religião mesmo, na questão de Jesus ser filho de Deus e toda aquela parte bíblica mesmo da história que a gente conhece de Jesus, né? Ela toca muito pouco nesses pontos, assim. São alguns momentos em que Jesus diz sentir um chamado e diz que a vida dele ele sente que a vida dele é mais do que aquilo e tudo mais. E a partir do momento que ele dá o pontapé, que ele sai então para sua vida pública, acontece uma coisa que faz com que a Ana não possa acompanhar ele e ela também acaba indo para outro lugar, conhecendo outras coisas, vivendo outras coisas e a gente se distancia então finalmente da história ali de Jesus. Apesar dela continuar pensando muito no marido, por qual ela é apaixonada e tudo mais. Então essas aqui foram as 6 leituras que eu consegui fazer agora no mês de abril. E eu quero muito saber de vocês, se vocês já leram algum desses livros que eu comentei aqui, se a opinião de vocês foi parecida com a minha, se vocês gostaram ou não dessas leituras. Eu vou gostar bastante de saber. E se não, por acaso você não leu nenhum desses livros, comenta também quais foram as suas leituras agora desse mês de abril.
Eu vou gostar bastante de saber e eu vou gostar bastante de conversar com vocês aqui nos comentários. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do meu trabalho, não deixa de entrar pro nosso grupinho do Telegram para não perder nenhuma novidade. É um grupo sem interação, realmente só para eu notificar vocês quando tem vídeo novo e quando eu tô online lá na Twitch. O link para entrar tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Queria aproveitar também para convidar vocês para fazer uma leitura conjunta comigo do livro de maio da Tag Inéditos. A gente vai começar no dia 15 e a ideia é fazer a leitura lá na Twitch ao vivo e conversando sem dar spoilers no que a gente tá achando dessa leitura e depois, quem sabe, fazer uma live de discussão ou mesmo só um vídeo de discussão mesmo. É o primeiro projeto, é mesmo a primeira coisa do tipo que eu faço aqui no canal, então queria muito contar com vocês para não flopar, para não ficar falando sozinha. Por favor, entrem nessa comigo. Não tem que preencher nenhum formulário, não tem que entrar em nenhum grupo, só tem que estar online comigo lá na Twitch, de quarta e de sexta-feira, da 1h30 às 5h30 da tarde. Se vocês quiserem entrar para o nosso grupinho do Telegram, lá normalmente eu comento se as lives vão ser de dia, se as lives vão ser à noite. Eu sempre questiono vocês qual o melhor horário para alguma coisa, para soltar alguma coisa, faço alguma enquete. Então é um lugar onde a gente pode ficar mais próximo e ter algum tipo de conversa. Se você ficou interessado em algum dos livros que eu comentei aqui e quiser comprar eles no site da Amazon, fazendo isso através do meu link, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, me ajuda bastante porque eu ganho uma pequena comissão sobre toda a compra feita através desse link e você não paga nada mais do que você já iria pagar. Isso me ajuda porque eu tô tentando economizar para finalmente comprar uma câmera decente para gravar vídeo aqui pra vocês. E se você gostou da proposta da Tag Inéditos, gostou dos 2 livros que eu mostrei aqui, tá pensando em assinar a Tag Inéditos pela sua primeira vez, fazendo isso colocando o meu cupom de desconto, que também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, você ganha 30% de desconto na sua primeira caixinha e eu ganho um brinde, eu ganho um mimo por ter feito essa indicação pra você. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like antes de sair, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!